eu vou começar me apresentando. Eu sou Ana Paula Brasil, eu sou gerente na área de valor social da Globo e hoje eu tenho a honra de mediar essa conversa sobre a percepção que temos da fauna brasileira e da biodiversidade. E também de que forma o audiovisual pode contribuir para esse tema. Essa plateia hoje deixou a gente muito feliz. Tem algumas pessoas aqui, entre as pessoas e instituições que a gente mais admira, e a gente tem um prazer enorme em ter vocês como parceiros, né? Eu vou tomar a liberdade de citar a Márcia Hirota, nominalmente, que, para mim, é uma inspiração, uma pessoa que me ensinou muito sobre a Mata Atlântica. A gente está na Mata Atlântica, que é o bioma mais habitado, né? E, até por isso, é um bioma constantemente ameaçado. Então, assim, muito feliz que essa conversa esteja acontecendo aqui hoje, na presença de muitos parceiros que a gente admira. Então, minha autodescrição: eu sou uma mulher branca, de 54 anos, de estatura mediana, cabelos curtos e grisalhos, e estou vestindo azul marinho, calça e blusa. Eu vou avisar também que a gente está gravando essa conversa, que vai se transformar num episódio da trilha. Peraí, gente, que agora que eu vou precisar dos óculos. Num episódio da trilha Menos é Mais, no Globotechcast, podcast que será publicado nos próximos dias. Então, eu tenho o prazer de chamar meus convidados, o jornalista André Trigueiro. Estevão Tiavata, roteirista e diretor de cinema. E a predestinada Taciana Sherlock. Adorei esse predestinado. A Taciana é médica veterinária e analista ambiental do Núcleo de Fiscalização de Crimes contra a Fauna Brasileira. Gente, é ela, é com ela, né? Então, vamos lá. Uma informação que reforça a importância da pesquisa que acabamos de ver. 38 milhões de animais silvestres são traficados por ano só no Brasil. A gente responde por 15% do tráfico do mundo inteiro. Esse crime ambiental movimenta bilhões de reais no mercado paralelo e as aves são as mais ameaçadas pelo tráfico. Além da violência e dos maus-tratos com os bichos, o tráfico animal destrói a nossa biodiversidade, desequilibra os ecossistemas e afeta a vida de todo mundo. Vamos ver um trechinho de uma reportagem do André Trigueiro no Jornal Nacional, por favor. E o desmatamento tem deixado em perigo um número crescente de animais silvestres. Por isso é tão importante o trabalho de um grupo de médicos veterinários. Cuidar de animais silvestres tem sido a rotina do Jefferson há 24 anos. Vale para a anta com a pata ferida ou para o filhote de coruja encontrado com a asa quebrada. Foi dele a ideia de criar, na universidade onde se formou, no Rio de Janeiro, uma clínica de recuperação de fauna, que é referência no estado. Eu te falo que no nosso primeiro ano de funcionamento, a gente recebeu 60 animais. Ano passado foram 4.107 animais recebidos. São 150 animais internados por mês. Eles são tratados e devolvidos à natureza. A espécie recordista de internações é o gambá, ou saruê. Uma gambazinha. Ah, meu Deus. Ela se machucou? Ela caiu da árvore. Ele tem uma lesãozinha aqui. Em outra parte da cidade, o socorro aos animais silvestres é a prioridade do instituto criado por Roched. E o que não falta por aqui é trabalho. Tem sapo com boca colada, cobra com cabeça e mandíbula fraturadas e macacos eletrocutados na rede de energia, como Marcelinho, que perdeu os 2 braços e não pode voltar para a natureza. É um animal que vai ser mantido em cativeiro. E a gente fazer essa interação com ele, que ele tenha menos estresse na interação com as pessoas, para ele é melhor e mais seguro. Todo o trabalho é mantido com a ajuda de doações. Em 8 anos de existência, 12 mil animais passaram por aqui. Jardim Botânico do Rio, um dos 7 pontos de estoutura do Instituto Vida Livre. O que precisa ser pré-requisito para um ponto de soltura?
As nossas áreas de soltura são todas portariadas pelo IBAMA. A gente faz o levantamento da área, o estudo, estabelece um plano de manejo para poder fazer o trabalho e vai acompanhando esse trabalho que é de reintroduzir e repovoar essas florestas com os animais que lá vivem. Numa área da mata, longe da circulação dos visitantes, a tatu fêmea ganhou a liberdade. Às vezes as pessoas me perguntam, você não fica com saudade de um bicho quando você solta o bicho que você cuidou tanto tempo? Eu acho que é um momento de encontro de amor, porque eu acho que é lindo ver aquele momento em que o animal encontra com o destino. Eu sou muito feliz fazendo, quero fazer isso para sempre. Vou ficar muito feliz de inspirar outras pessoas e de que outras pessoas atentem para a beleza, para a fragilidade que é a nossa fauna brasileira. Inspirou, né? Muito. Marcelinho, hoje é Marcelinho Pires, um macaquinho. Mora com a atriz Glória Pires. Onde é a área de soltura dela mesmo, Rochede? Em Petrópolis, porque algumas áreas de soltura têm áreas monitoradas e mais protegidas para animais que não podem ser devolvidos totalmente livres, né, para a natureza. Exatamente, porque ele, como vocês viram, ele perdeu os braços, mas ele é um macaquinho muito feliz e glamuroso. E tem a Marcelinha também, tá? Então, assim, só para vocês saberem que, mesmo quando o final da história não é a liberdade plena e absoluta, é uma vida de muita liberdade e dignidade. Então, vamos lá, minha primeira pergunta é para o André. André, a gente viu alguns dados bem animadores na pesquisa, mas eu tenho a sensação de que ainda é um pouco difícil fazer com que o público entenda a relação entre os crimes ambientais, o impacto social e o resultado disso na vida de qualquer ser humano. No seu trabalho, que é muito extenso nessa área, o que você faz para tornar esse tema mais palatável? Obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui, tão bem acompanhado. Autodescrição. Eu sou branco, cabelo preto, camisa clara, calça jeans. Pertenço à espécie Homo sapiens sapiens, dotada de intelecto superior, noção de Deus e que é capaz de destruir de forma voraz a fauna, a flora, as bacias hidrográficas, o clima e, paradoxalmente, a nós mesmos. Eu vou fazer aqui Vou responder a pergunta, o que a gente está fazendo. Eu trabalho com comunicação, é o meu ofício. E, como professor, eu comunico também. Eu faço da informação uma ferramenta de sensibilização e, de preferência, de forma contundente. O jornalista adora número. Eu vou compartilhar alguns que extrapolam o perímetro apenas e tão somente dos animais silvestres, mas a resposta está, quando você fala da dificuldade, numa cultura violenta que não é só de matança entre nós, é de matança de animais, e não só animais silvestres. Do meu ponto de vista, se alguém tiver outro dado, adoraria acessar, porque eu procurei e não achei. Na soma de alguns números, eu não vou compartilhar todos, nós somos o país do mundo que mais mata animais e maltrata animais, de uma forma geral, porque o pau que bate no Orelha, em Santa Catarina, é o mesmo pau que bate na Capivara, na Ilha do Governador. E aí, você já falou dos 38 milhões de animais silvestres retirados por ano das matas brasileiras. É um número estimado, é difícil fazer essa conta. Agora, quando você coloca os animais atropelados nas rodovias espalhadas pelo Brasil, que é outra conta impossível de ser feita com precisão, mas estima-se que sejam 17 animais por segundo, o que daria uma conta impressionante de aproximadamente 400 milhões por ano no Brasil. Agora, quando você pega a produção de proteína animal, que a questão não é comer ou não comer carne, a questão é como o animal é criado, engordado e abatido. E aí, mesmo nos abatedouros oficiais, é algo extremamente polêmico e controverso, o emprego da crueldade desnecessária, vamos colocar assim, em se considerando métodos menos invasivos e dolorosos. Mas, quando a gente fala de produção de animais, o dado que eu tenho é 30 milhões de toneladas por ano que o Brasil produz. Toneladas, a gente coisificou bicho. Toneladas, arroba de boi, aquela coisa toda. E eu consegui singularizar os frangos. São 5 bilhões e meio de frangos por ano, o que dá uma média de 15 milhões por dia.
em granjas, onde os maus-tratos também são a regra e não são exceção. Aí você diz, não vou comer carne, vou comer ovos, e ovos certificados, bem-estar animal. Beleza, só tem um problema. A gente vai ter no Brasil, e é uma estimativa também, porque é uma conta difícil de fazer, aproximadamente 84 milhões de pintinhos machos abatidos com consentimento e orientação técnica do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Embrapa. Porque não interessa para quem produz ovos ter frango, interessa ter galinha. O que eu faço com um pintinho macho? Eu mato como? E isso tem orientação técnica. Trituração, asfixia ou descarga elétrica. 84 milhões de pintinhos. Aí você vai pegar dados recentes. Aconteceu nas últimas semanas mais uma exportação de carga viva de boi, que é uma coisa horrorosa, abominável. Carga viva significa aglomera num navio com vários andares, eles todos espremidos ali, para uma longa viagem transoceânica, sem os devidos cuidados, esquece essa história de bem-estar, e o Brasil autoriza isso. Outra, extermínio de jumentos no Nordeste para a produção de colágeno na China. É inacreditável, vocês não vão acreditar. Ameaça de extinção de jumento no Brasil nos próximos anos, acho que antes de 2030, porque o chinês acha que, se não for colágeno de jumento, não dá certo. E isso a ciência não confirma. Tem um aspecto meio místico aí, inexplicável. Tudo isso para dizer, Ana, nós temos a cultura da indiferença, do desprezo e da morte por nossos semelhantes e pelos animais. É uma bestialidade. Então, no fundo, se você me perguntar, mas de onde vem isso? Por que esse atavismo para a violência? Aí tem aspectos psicanalíticos, espirituais, emocionais mal resolvidos. Eu não vou aqui generalizar a causa. O que nos cabe na área da comunicação é denunciar o absurdo. E aí temos um gol, que o gol é: cresce, junto à opinião pública, no tempo de profissão que eu tenho como jornalista, a sensibilidade para reagir. Quem cala consente, a gente precisa fazer algo. Então, eu me lembro quando houve, década de 90 já, a invasão ao laboratório em São Paulo de beagles, coelhos e ratinhos que eram usados para produção de cosméticos. E os ambientalistas fizeram esse movimento, teve muita repercussão. São Paulo, não por acaso, a partir disso, e da repercussão positiva, na época o governador era Geraldo Alckmin, foi o primeiro estado do Brasil a ter uma lei determinando: não se poderá mais usar animais para a produção de cosméticos. Hoje já é uma lei federal do ano passado. Em nenhuma indústria de cosméticos do Brasil. Isso é opinião pública, cara. Isso é gente como o Roched. A gente dando visibilidade às pessoas dizendo: você não precisa realizar testes cruéis com animais para obter o resultado final. Para saber se tem urticária, se tem alergia no olho, você já usa outras tecnologias para obter o mesmo resultado. Há um número menor de pessoas consumindo proteína animal. É um fenômeno, desde pequenininho: não quero comer carne, não quero comer carne. E a indústria de proteína animal já tem suas linhas de hambúrgueres ou carnes de origem vegetal. Não é porque eles são bonzinhos ou ambientalistas, é mercado, é business, money talks. Eu não posso perder esse cliente que está crescendo exponencialmente. Nas redes sociais, quem tem aí páginas nas redes sociais, qualquer denúncia, qualquer imagem um pouco mais forte, contundente, como aconteceu com a orelha e como aconteceu agora com a capivara, o sábado passado eu estava de plantão. Foi no meu plantão que a capivara da Ilha do Governador foi flagelada. Foi impressionante a resposta. Para a televisão, o que está acontecendo com a capivara? Ela está viva ainda? É impressionante. Então, é o lado bom da história. Onde é que no seu texto você acha que você pega o espectador comum? Assim, vamos lá. Vamos lá. Televisão é imagem. Televisão é imagem, a imagem fala por si. Eu não posso atrapalhar a imagem. Eu não posso atrapalhar o entrevistado. Eu tenho que saber, se eu vou no Roched lá, saber. E a gente já fez várias reportagens pelo trabalho impressionante que ele faz, denunciando exatamente o problema da insensibilidade de nós nas cidades em relação aos animais silvestres que ocorrem por aqui. A pesquisa, aliás, mostra um crescimento do avistamento de animais silvestres nas cidades. Na hora que apareceu esse número, eu falei: má notícia. Porque isso significa também desmatamento crescente, os animais estão fugindo, eles estão procurando alimento, estão procurando segurança, refúgio, porque a mata está sendo detonada. Eu vou para a cidade.
Eu acho que a gente precisa contar essas histórias mostrando como eles fazem parte de algo que nos antecede. Jacaré e capivara no Rio de Janeiro, a gente vê assim, principalmente aqui na zona oeste ou sudoeste. Novidade aí na geografia. Eu sempre falo na redação aqui, pô, olha o jacaré. O jacaré tem direito, ele estava aqui antes da gente. A gente brinca, tem a Liga dos Protetores de Gambá na redação, a Bia Rony, filha da Cora Rony, a gente é Liga dos... Mexeu com o gambá, mexeu comigo. Porque o gambá come a frutinha, descome a semente com matéria orgânica, é um dos reprodutores de espécie vegetal por aí, reflorestadores. Come lacraia, escorpião, barata, sem você gastar dinheiro com químicos para fazer extermínio do que os titãs chamariam de bichos escrotos, que tem a sua função ecológica. Então, veja, o que eu quero dizer é que a gente não pode atrapalhar. A gente tem que, de alguma forma... Porque se eu uso recursos de texto... Essa é uma questão dos velhos professores. Curso de texto, edição muito rebuscada. O bom jornalismo não tem adjetivo, certo? Ele não doura a pílula. Ele reporta com a máxima fidelidade a história que quem tem a informação é capaz de reproduzir e a gente só vai embalar para consumo. Muito bom. Estevão, desde o ano 2000, acho que com a Pindorama, né, a fundação da Pindorama, você vem trabalhando o audiovisual multiplataforma, sempre ligado à sustentabilidade. Eu tive na COP30 com você, vi alguns dos seus trabalhos mais recentes, né, inclusive usando uma realidade aumentada, coisas assim tecnologicamente muito interessantes. E eu queria que você comentasse o que motivou você, na sua trajetória profissional, a aliar o audiovisual à defesa do meio ambiente. Olá, boa tarde. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Fazendo uma audiodescrição, eu sou um homem pardo, cabelo grisalho, barba branca, estou vestido linho bege. E, bom, eu acho que eu tenho uma coisa desde criança, assim, porque com 14 anos eu fiz minha primeira campanha de reflorestamento e, na época, tinha a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza e eu, no meu colégio, o reflorestamento foi no Colégio São Vicente de Paulo, eu fiz também uma campanha para arrecadar fundos para o Mono Carvoeiro, lá em Caratinga, né? E depois fui estudar engenharia florestal, aí passei para cinema e, com a fundação da Pindorama e o início de Um Pé de Qui, acho que esses dois assuntos se encontraram aí. E foram cada vez mais fazendo sentido. Inicialmente, né, eu não sabia onde é que isso tudo ia dar, mas acho que agora está cada vez fazendo mais sentido para mim e juntando muita coisa no mesmo lugar. E o meu trabalho, assim, ele é muito por... Eu quero trabalhar o encantamento, sabe? Eu acho que hoje a gente precisa trabalhar isso nas pessoas. É importante a revolta, é importante a informação, é importante você cutucar as pessoas para elas acordarem, mas eu também acho que é importante as pessoas descansarem, dormirem e sonharem com alguma coisa que pode ser... eu não sei se é transformar, talvez o que a gente precise transformar mais é a nossa visão, o jeito como a gente olha o mundo, do que transformar o mundo, porque o mundo é incrível, é maravilhoso. E quando você vai se aprofundando na complexidade biológica da natureza, seja ela dentro da gente, né? Nós somos um ecossistema. Nós temos mais bactérias do que células. Aí tu fala, não, pai, então realmente eu não estou sozinho aqui nessa história aqui, né? Ou o funcionamento das florestas, né? A própria existência das florestas e os animais é uma coisa mágica. Você imaginar que por 4 bilhões de anos os continentes eram desertos. Areia. E quem foi que transformou esse local possível da gente estar aqui num reino das plantas e das águas, ao ponto de você ter uma Amazônia, hoje você tem um reino das águas no que antigamente era o deserto. Foram as plantas que fizeram isso tudo. E não só isso, se a gente voltar lá atrás, chegamos nas cianobactérias,
3 bilhões e meio de anos atrás, que são as nossas ancestrais, né? Tem um termo até para isso, né, que eu aprendi outro dia com o Marcelo Gleiser, é o ACO, última ancestral comum universal, que são as cianobactérias. São nossos ancestrais de todos os animais, de todas as plantas, fungos, todo mundo que está aí. Então, é muito mágico. Então, o meu trabalho é tentar falar, olha, gente, para a gente ter essa vida muito objetiva e prática, e ter as coisas, e ter os produtos, e enfim, ir para lá e para cá, ter os trabalhos, existe uma coisa mágica. Eu me coloco também como uma pessoa religiosa, então acho que tem uma questão muito profunda aí da nossa relação com a vida e todas as formas de vida. E, né, ao ponto de que, se você vai se aprofundando nesses conhecimentos, e esse também é o meu trabalho, é muito e cada vez mais fundo no conhecimento para trazer esse maravilhamento, a gente entende que, bom, aí são tudo, né, desde aquela coisa que a água é alienígena, veio de fora, né, dos oceanos, né, mas o que importa é o seguinte: o átomo que cada um de nós está respirando agora aqui poderia estar em qualquer um de nós há pouco, ou poderia ter estado naquela folha, ou poderia estar na barata que está andando aí. Então, não estamos separados de nada. Está todo mundo junto, no mesmo lugar, no mesmo planeta. E a própria existência da vida, e aí seja ela qual for, ela é o que faz esse planeta ser possível existir dessa maneira. Estava até conversando com o André, que estava aqui antes. Estou lendo o último livro do James Lovelock, que formulou a teoria de Gaia. E ele fala, se existisse um extraterrestre, talvez exista, mas se ele existisse, ele olhar para o sistema solar e falar, bom, pode descartar a Terra, que a Terra não está na zona de habitabilidade próxima ao Sol. E, no entanto, aqui estamos, né? E tudo isso porque algo mágico aconteceu, que é existir vida, né? Então, assim, o meu trabalho é muito isso, e agora eu estou trazendo muito para um lado de isso, achar novas formas de comunicar, não só as comunicações de tela, mas também comunicações de realidade virtual e projeções imersivas, né? Tem no Jardim Botânico, agora eu também lancei uma no Museu do Amanhã, quem puder assistir, está bem interessante. Que eu acho que é isso, estou tentando emocionar as pessoas e tocar num lugar que é isso, mudar o ponto de vista da gente. Muito bom, obrigada. Tassiana, você está na linha de frente, né, do combate ao tráfico de animais. O tráfico, você tem assim, quadrilha, bandidões, uma coisa organizada que ganha muito dinheiro com isso, mas você também tem o cidadão comum, que muitas vezes comete um crime até por desinformação. Então, eu queria saber como é que vocês trabalham essa sensibilização da população em diferentes níveis e gravidades. Assim. Queria te ouvir sobre isso, por favor. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Roched, meu parceiro aqui eterno. As primeiras solturas no Rio de Janeiro, né? Nós começamos ali. Então, estou super feliz aqui por todo esse momento. Bom, me autodescrevendo, né? Sou uma mulher branca, de estatura, acho que baixinha, sei lá, né? De cabelos castanhos claros, e estou com uma roupa amarela com umas avezinhas vermelhas, né? Claro. Bom, Ana Paula, eu acho, assim, eu fiquei bem surpresa até com os resultados, sabe, da campanha, de ter um animal tão emblemático que é a nossa onça pintada, ali sendo conhecida, né? Até perguntei para a colega do lado, eu falei assim, cadê o papagaio? Falaram de arara e o papagaio que existe, né, desde que nós somos colônia aqui, né? Então, isso me chamou a atenção, mas me deixou bem curiosa até que ponto é esse conhecimento desse animal topo de cadeia, belo, mas que sofre uma pressão altíssima,
do tráfico, né? É um animal que ele é abatido para, né, Ju, que trabalha a gente bastante no tráfico internacional, na saída do mercado ilegal de dentes, da pele, de uma espécie de cera que tem utilizado, que tem sido exportado bastante para a China agora ilegalmente, né? Os chineses utilizam isso de uma forma assim para mística, enfim, e depois de lá, né, os tigres já não terem tão presentes para isso, eles estão agora abatendo nossas onças e encaminhando para lá. Então, eu não sei até que ponto esse conhecimento da sociedade do sofrimento do animal, sabe? E eu acho essa pergunta sua muito pertinente em relação à sensibilidade ali. Então, eu penso assim, a conexão vem pelo emocional. Para a gente conseguir estabelecer o conhecimento da sociedade, vem pelo emocional, pela emoção, para ela saber o que é a realidade do sofrimento desses animais. É isso que eu acho que a gente poderia até usar toda essa vivência aqui de comunicação para que as pessoas conheçam o Marcelinho e a Marcelinha que foram eletrocutados e não têm condição de voltar para a natureza, né? Os pássaros que vão em caixotes horrorosos, assim, de uma forma extremamente de muito sofrimento, atravessando fronteiras de carro no porta-mala. A gente tem muita apreensão, né? O Trigueiro já trabalhou com a gente em apreensões de mais de 500 animais, né? Em pequenos caixotes, escondidos, até pelo pneu, eles se tenta de tudo. Né? É um sofrimento, né? Os animais no mercado do tráfico internacional, a gente teve esse exemplo essa semana na matéria aqui da Globo, né? De uma suíça saindo com, né? Os ovos. Com os ovos, 24 ovos no sutiã, né? Que ela alegou no momento que ela foi interceptada, que eram ovos de galinha garnizé. Olha o absurdo. Né? E nós, né, conseguimos interceptar e se tratavam de ovos de papagaios, né, de psitacídeos, que a gente chama, de espécies super ameaçadas. Né? Então, o IBAMA prontamente, juntamente com a Polícia Federal, com a Receita, conseguiu. A mulher foi liberada porque ela tinha um passaporte diplomático. Exato. Muito chocante. Chocante, né? Muito chocante. E isso lá fora vale muito, gente. A nossa fauna ela é extremamente valiosa, né? O mico-leão dourado, que é, né, nosso aqui do Rio de Janeiro, assim, que ocorre num pequeno pedacinho. Vou contar rapidinho uma história que o Vida Livre foi um grande parceiro em atender, né, esses dois animais. Eu estava em monitoramento né, em grupos de aplicativos de mensagem de traficantes e foi oferecido esses mico-leões. Né, e a um preço baixíssimo, até estranhei, R$ 1.400 um animal. Eu falei, ué, que estranho. E aí, a gente, nesse monitoramento, conseguimos chegar e fazer o flagrante, junto com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, apoiou o trabalho da gente, e nós conseguimos chegar nesses dois animais. Os animais estavam dopados dentro de meias, né, como o Rochede mostrou, e prontamente eu falei assim, eles não vão conseguir chegar ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, do pessoal do INEA. Não vai dar tempo, esses animais vão morrer no caminho. Então, prontamente, liguei para o Rochede, assim, vamos estabilizar, vamos cuidar. E o cara, ele se tratava, esse traficante era um traficante pequeno, era um traficante da Feira de Caxias, que ele está todo domingo lá, e a gente já tinha autuado. Nós já tínhamos autuado esse animal por tráfico de outros animais, foi preso, foi solto e estava vendendo um mico-leão. Olha o absurdo. A punição é muito branca. Muito branca. Praticamente um crime que compensa. É o crime que compensa. Uma mulher com passaporte diplomático se arriscando a traficar internacionalmente animais, assim, é muito chocante. Demais. Né? Não Demais. muda nada na vida dele. Então, assim, só para concluir minha fala em relação a isso, eu acho que a gente sensibilizar através dessa conexão emocional é muito importante. E aí eu acho que a dramaturgia
né, não importa a gente fazer 1000 campanhas técnicas, hein, Rocco, aqui do IBAMA, né, dos órgãos públicos, assim, a dramaturgia, o poder da gente chegar a isso ao coração, em sensibilizar o público, eu acho isso demais, assim, porque no momento que você sensibiliza, ele se questiona, né? Porque e a mudança ocorre pelo questionamento. Então, acho que isso seria uma grande forma. Perfeito. E a Tassiana, gente, ela foi uma das inspirações para o personagem da Cecília de Vale Tudo. Então, a gente vai mostrar uma cena para vocês, assim, que é uma felicidade para a gente. Dentro da área de valor social, a gente fica sempre tentando conectar o conteúdo da Globo, os produtos da Globo, aos temas de impacto social. E, quando isso acontece, como aconteceu nessa cena, de uma maneira bonita, orgânica e surpreendente, é uma alegria para todo mundo. Eu tenho certeza que, para a empresa inteira, assim, todo mundo morre de orgulho quando esse tipo de coisa acontece. Vamos ver a cena de Vale Tudo, por favor? Como você está aqui? Tudo bem? Obrigada, viu? Oi. Tudo bem? Tudo. Como é que você está? Tudo bem. Tudo bem? Marco Aurélio, eu sou irmão da Cecília. Esse aqui é meu filho, Tiago. Tudo bem? Thiago? Prazer. O prazer é meu, gente, vocês estarem aqui com a gente hoje. A Cecília é uma parceira fundamental do nosso trabalho, do nosso instituto. E como é que ela está? Vocês passaram lá no hospital? Sim, tivemos. Nós fomos lá. Ela está estável, Rochede, mas está na mesma. Os médicos tiraram os sedativos, mas a Cecília não acordou do coma ainda. Mas ela vai acordar. Vai sim, mamãe, vai. Bom, e o que a gente vai fazer hoje? A gente hoje vai concluir uma parte do trabalho que a gente faz aqui com os animais que a gente resgata. A gente vai levar essa oricinha para o recinto de soltura e também a gente vai soltar uma jiboia e um tucano. Eu quero soltar todos. O Instituto Vida Livre faz isso, filha. Eles recebem os animais silvestres machucados, cuidam e depois soltam na floresta. Né? Igual a mamãe, depois que cuidarem dela, vai poder voltar para casa, né? Isso aí, filha. Igual a mamãe. Olha, que bonito. Demais. Olha. Que bonitinho. Ela é venenosa? Não, ela não é venenosa não, tadinha. Agora ela vai ser livre. Sorte é dela. Vai pegar. Destaque para o talento dramatúrgico de Rochede Seba. Ele improvisou, hein? Ele improvisou, eu vi que teve caco. Assim, Alexandre Nero estava até incomodado, assim, vocês perceberam, né? Tipo, que esse cara... Eu fiquei bem chocada. Eu achei que ele fosse só passar a caixa na cena e dizer assim... E vocês têm ideia do valor, assim, de quanto custa um espaço desse tamanho na televisão e do impacto que uma cena que nem essa pode causar, né? Então, a gente fica... É um exemplo também bem feliz para a gente. André, eu queria te pedir para comentar os números da pesquisa que mostram que 83% dos brasileiros consideram que esse tema é importante. Então, já temos aí uma predisposição. A gente estava conversando mais cedo com a Marina, até assim, acho importante, mas não é prioridade na minha vida. Como é que a gente trabalha para se aproximar dessa pessoa que já reconhece que existe uma importância? Bom, o pessoal da Quest talvez possa aqui confirmar ou desmentir o que eu vou falar. Dependendo da pesquisa, a pergunta já é condicionante da resposta, porque se diz assim, você não é honesto na resposta. A resposta não traduz a tua atitude. Eu já acessei pesquisa sobre consumo consciente. Aí você pergunta para a pessoa, você acha importante, no ato do consumo, levar em conta o compromisso do fabricante em relação ao meio ambiente ou justiça social, responsabilidade social? Claro que sim. Aí o número bate lá em cima.
Você pagaria mais caro se o produto tivesse as qualidades? Sim, um número menor. Eu não acredito nessas respostas. Me perdoem, jornalista é uma raça desconfiada. Eu não acredito. Mais ou menos é o seguinte, há pouco tempo, talvez já essa semana, mais uma vez se colocou em evidência uma pesquisa dando conta de que a maioria das mulheres conhecem outra mulher que foi abusada ou alvo de assédio. A maioria absoluta dos homens não conhece nenhum abusador. Alguém está mentindo. Ou os homens são mais cautelosos em entregar os pares numa pesquisa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a pesquisa é importante, ela traz uma informação, mas eu acho que as respostas, em boa monta, revelam a preocupação do entrevistado em ser ecologicamente correto. Eu estou posicionado de uma forma que não me compromete, porque é feio eu dizer, olha, eu acho legal, mas... Inclusive, teve um dado da pesquisa que foi nesse sentido. Se não me engano, o perfil mais conservador que disse assim, é prioritário? É, mas tem outras coisas mais importantes que vêm na frente. Para mim, é uma baita honestidade intelectual ali, você dizer, cara, é importante, mas, na boa, não está na minha lista do top, que vem primeiro. Eu acredito mais nesse tipo de, eu diria, situação. É um dado mais claro, assim, é um dado um pouco mais sofisticado, né? Tem uma informação aí mais sofisticada. É o que eu estou dizendo, do meu ponto de vista, mas eles são os especialistas. Dependendo da pergunta que o entrevistador faz, a minha resposta poderá revelar de forma bastante complacente, uma impressão que eu tenho de mim. Você é uma pessoa boa? Sou. Você é católico? Sou. Praticas? Você entende o que eu digo? Você é cristão? Sou. Num país que mata, estupra, rouba, sonega imposto de renda. Você é cristão? Sou. Desculpa, a gente está falando de comunicação, é minha praia. Existe uma distância que não é pequena entre o que você diz numa pesquisa, dependendo da pergunta, e o que você pratica no teu dia a dia. E nós somos muito, eu diria, complacentes com a nossa autoimagem. Essa é uma questão. Né? Mas eu acho, para não ficar assim numa questão meio movediça, meio baixo astral, há uma mudança de cultura que está a caminho, há uma mudança de comportamentos, hábitos que estão acontecendo. Então, tocar o coração... Esse aqui, quando eu fui fazer a matéria da imersão em 3D, ali? Era o quê? Hã? Realidade virtual. A gente foi fazer um Cidade de Soluções, ele entrou lá. Eu botei os óculos e fiquei ali. Linda a viagem pela floresta, mostrando como é essa imersão. Eu já entrei na floresta, mas ali tinha... Você ia para cima, ia para baixo, aí chegava pertinho do indígena, o indígena chegando em frente a uma árvore, fazendo assim... Tirou os óculos e eu estava chorando. E o Cinegra estava filmando, né? Aí ele... Está emocionado? Virei entrevistador. Não, está ótimo, está tudo lindo. Tocar o coração é importante. Reportagens que tragam os dados, que inspirem políticas públicas e tragam constrangimento a quem não está se mexendo para impedir essa elevada mortandade, que tenha essa luta, que o Roched também pertence, que é a de elevar a penalidade. Eu quero lembrar do decreto do Orelha, porque assim, não tem, é baixo potencial ofensivo, mas começou a doer aqui. Então, o povo da Capivara, na Ilha do Governador, já está numa situação difícil do ponto de vista de um outro patamar de punição prevista por um decreto. Então, a gente está avançando. Não na velocidade que a gente gostaria, mas eu estou inclinado a entender que existem camadas profundas. Para encerrar, quando novela batia quase 100% de audiência, vocês se lembram que havia um patrulhamento assim, de cada segmento? Por exemplo, os dentistas diziam, nunca escovam o dente na novela. E o Brasil é um país de banguelas. Então, se um Francisco Cuoco, se um Tarcísio Meira escova o dente, vejam como isso mudaria o país. E eu, ainda estudante, dizia, pobre do país que depende da televisão para ter educação. Claro que a televisão tem que fazer a parte dela. Agora, nos dias de hoje, mesmo com todos os esforços que fazem a diferença, do meu ponto de vista, no horário nobre, a Globo é referência. Nós temos as redes sociais com o espetáculo
da ilegalidade estampada com a certeza da impunidade. O mico-leão dourado, que é o meu pet. E eu estou lá tirando onda na minha rede, quero ver tirar de mim. Então, é uma luta, é um processo de luta, que se resolve em várias frentes. E a gente vai vencer. Essa pesquisa é inédita, ela nunca houve. Isso é um sinal de mudança. Essa reunião hoje aqui, no dia útil, no horário de trabalho, a gente está trocando informações que remetem a novas ideias, novas atitudes, que eu espero que, quando a gente sair daqui, eu estou levando os dados da pesquisa, vamos ver no que dá. Você me ajuda lá na redação e tal, vamos nessa. Né? Então, a mudança virá. Acontece que nós sabemos que há um senso de urgência em relação a isso. Não é mais tolerável, não é mais admissível. E as contradições existem. O Supremo Tribunal Federal, o Rocco está aqui, entende muito desse assunto, elevando o sarrafo do ponto de vista de uma jurisprudência dos direitos dos animais. Mas o mesmo Supremo considera a vaquejada a cultura que precisa ser preservada. Você entende? A contradição e o paradoxo fazem parte do processo evolutivo. Aí o espírita falando. Evolução não é numa linha reta, é uma montanha-russa. Então, segura no bastão e vai. Muito bom. Estevão, você é uma pessoa preocupada com o legado que você vai deixar, né? A Pindorama, eu sei que já plantou milhares de árvores, 3.500 árvores, em parceria com a SOS, se eu não me engano. 35 mil. 35 mil, olha só. Vocês são uma empresa que faz parte do Sistema B. Eu queria saber qual é a importância da preservação da fauna, assim, em que lugar você enxerga a preservação da fauna nesse legado que você quer deixar. E você usou a palavra errada. Não, porque é o seguinte, legado, eu vi um vídeo outro dia do Mike Tyson com uma adolescente, não sei se vocês viram isso, uma adolescente de 12 anos, assim, foi da escola, vem cá, Mike Tyson, você, grande campeão, qual é o teu legado? Aí ele falou, meu legado não é nenhum, legado é a coisa do ego, isso aqui vai virar, todo mundo vai virar pó, não existe legado. A menina falou assim, Então eu concordo com o Mike Tyson, legado. Na verdade eu faço porque eu acho que eu tenho que fazer, porque... Chamar de contribuição, né? É a minha forma de viver e ver o mundo. Agora, eu queria falar assim, duas coisas. Primeiro, eu fiz um programa aí como possibilidades artísticas, tá? Um Pé de Quê foram quase 20 anos, num super sucesso. A gente até está querendo voltar a fazer ele, vamos ver se a gente consegue. Mas o que eu ia falar é o seguinte... O Canal Futura está aqui, hein? Então, vamos embora. O que eu ia falar é o seguinte, e a árvore não faz nenhum som, não sai do lugar, não se move. Então, a possibilidade da gente trazer a fauna brasileira para a vida dos brasileiros é um potencial gigante que ninguém ainda fez direito, entendeu? Porque o que se fazia, né, antigamente é a história de mundo animal, um comendo o outro. A gente viu aqui na pesquisa que não interessa a muita gente. Eu adorei esse dado, inclusive. Então, há um manancial de pautas, de coisas que se interligam, né, da nossa fauna, que é gigantesco e que, quando eu vejo o caminho de um Pé de Quê, eu falo, nossa, realmente fazer um sobre animais seria uma coisa incrível, com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Eu fiz 18 anos sem drone. Imagina eu fazer 18 anos um programa de árvore sem drone. Quando subia era porque ou era caçamba da Light, tem o pessoal da Light aqui, já me levaram lá em cima, a caçamba da Light, ou eu subia na árvore e tudo mais. E a outra coisa que eu queria já pensar, assim, colocar como uma pensamento, assim, porque outro dia eu estava ali no Parque Lage, engarrafado, assim, aí tinha uma borboleta. E aí a borboleta bateu aquele voo assim, meio para cima e para baixo, e entrou para dentro da floresta, e eu meio fiquei me vendo na borboleta. Eu falei, incrível a vida da borboleta, né? O que vai acontecer com essa borboleta agora, gente? Estava anoitecendo, o que ela vai encontrar, se ela vai encontrar alguém para acasalar, se ela vai chover, onde é que ela vai se abrigar, o que ela vai comer, eu já, assim... E
Pô, a vida da borboleta, não sei qual tempo, eu não lembro aqui biologicamente quanto tempo ela iria viver, mas seja borboleta, ou seja qualquer animal desse que, né, que solta, o que vai acontecer? Ontem a gente soltou um ouriço, né? O que vai acontecer? Como é que vai ser a vida desse ouriço? Cara, a vida desse ouriço vai ser incrível. Porque ele vai comer, vai encontrar alguém, vai... E a nossa vida é um pouco assim, é que a gente fica muito agoniado de querer controlar as coisas e achar que como é que vai ser o dia de amanhã, né? E os animais estão, e a floresta, e os animais na floresta estão todo dia aí dizendo, olha, vai dar certo. Alguma coisa vai acontecer e tem muita coisa acontecendo que você não está sabendo, mas que vai ser bom para você. Então, acho que tem um potencial de sensibilização da população brasileira a partir das florestas, mas agora especificamente dos animais, que me dá muita vontade de trabalhar. Muito bom. Taciana, como é que você vê o impacto do trabalho do Estevão, do trabalho do André, dessa cena de novela e de outras ações que a Globo e outros parceiros do audiovisual fazem sobre o meio ambiente? Como é que a gente ajuda no trabalho de vocês e como é que a gente pode também impulsionar aí essa discussão e políticas públicas? Perfeito. Bom, eu vejo o seguinte, né? A educação ambiental para a gente é o tripé do nosso trabalho de políticas públicas, né? Então, nessas políticas direcionadas, né, aos crimes contra a fauna, né, a gestão dos nossos centros de triagem, das nossas áreas de soltura, né, de todo esse processo das normatizações, né, que são absurdamente necessárias. Então, acho que tudo isso é importante. Mas eu vejo o conceito de educação ambiental muito abrangente, né? E ela, como muito bem colocado também na pesquisa, ela envolve vários atores, é exatamente isso, é a sociedade civil, são as empresas, né, são as instituições públicas, é o jornalismo. Acho que isso tem que realmente caminhar junto para ter uma mudança de paradigma. Né? Eu acho que um ponto central para a gente, assim, se tem quem compre, se tem demanda, vai existir tráfico. É ponto central, gente. Se a gente não mudar esse pensamento da nossa sociedade, o tráfico não vai terminar, não vai. E vai da ponta ali do passarinho na gaiola, que é uma estrutura que as pessoas justificam como cultural. Cultura se muda, né? A gente pode trabalhar a educação ambiental, né, mudando a cultura. Então, passarinho em gaiola, as pessoas falam é cultura. Não, não é só cultura. Existe um mercado extremamente lucrativo que corre por trás disso. E aí a gente mostrar isso, entender, isso é muito importante. Eu acho que é isso, que a gente somar forças para trazer esse recado de que animal não é pet, que por trás daquele vídeo fofo do macaquinho de fralda, né, que hoje, agora, a gente vive isso de uma forma extremamente perigosa, porque alimenta o tráfico, sim, né, as redes têm, eu estou conversando, trocando várias ideias com o pessoal aqui, as plataformas têm uma responsabilidade muito grande nisso, porque os vídeos são ali visualizados, são milhões de visualizações, é o pet influencer, que a gente chama, são os caçadores, assim, a modalidade, eu estava conversando com o Estevão, isso, assim, a modalidade de caça no Brasil atualmente, ela mudou, né? Antes, a gente tem a caça de safari, das onças pintadas, mas a gente tem a caça de tutorial de caça nas plataformas. Como eu e o Rochelle, a gente sempre fala, é que nem um crime de uma pedofilia, por exemplo, né? Como eu vou né, maltratar uma criança? Então, é como que eu vou... Fácil de achar isso. Demais, assim. Então, é uma coisa que a gente precisa se juntar, realmente unir as forças para que isso seja efetivamente. E eu só vejo isso agindo conjuntamente, assim, todas as instituições e sociedade civil e população. André
quer falar? Não, é preciso lembrar que nós estamos no ano eleitoral. E é preciso lembrar que nossos candidatos a presidente, a senador, deputado federal, governador, deputado estadual, precisam se posicionar em relação ao que eles entendem como importante em relação à proteção da fauna, da flora, do clima, das bacias hidrográficas. A gente está num estado, não é novidade, está mais do que confirmado, em 30 anos, todos os governadores ou presos ou afastados do poder. Nós estamos vivendo agora uma vacância, numa alerge dominada pelo crime organizado, que tem ramificações com destruição de unidade de conservação ou com tráfico de animal silvestre. A gente não pode perder de vista que, numa democracia, a gente tem um poder de reduzir a influência de forças políticas que estão absolutamente indiferentes a essa pesquisa, completamente indiferentes ao resultado que ela traz e a todo o debate que teve lugar aqui hoje. É uma questão real, a gente tem um poder. E a gente precisa fazer uso do voto também em relação a esses pormenores que para alguns são indiferentes, para nós não. É muito importante fazer esse tipo de colocação, colocar nos debates assim aquela perguntinha para ser sorteada no pote, já coloca assim, são 10, 5, meio ambiente. As outras 5, o que você pensa de política externa, o que você pensa de segurança? Metade. 5, meio ambiente. Ai, muito bom. Gente, eu vou chamar um último vídeo para a gente encerrar. Vocês estão num endereço também de que a gente se orgulha muito. A maioria de vocês viu mais cedo a apresentação do Maurício Gonzalez, que está aqui junto com o Tiago Martins, time que é sócio da gente, assim, que a gente admira muito de gestão ambiental. Esse é um endereço onde a fauna e a flora são tratadas com primor e tem uma relevância muito grande porque a gente está dentro de uma área de conservação ambiental, né? Então, e aqui acontecem, às vezes, coisas engraçadas, inusitadas, volta e meia tem algum problema que a gente nunca viveu, né? E a gente se diverte e aprende muito com as soluções que eles buscam, também com o apoio de muitos de vocês como parceiros. Então, vamos ver o que aconteceu no Big Brother com o Gambazinho nos últimos dias? Com o Rafa Portugal. Olha só um trechinho. Olha ele aí. Rafael Portugal. Que coisa é essa? Só um segundo, só desculpa. Que cheiro horroroso é esse? Tá vindo da sala. Ai, será que o Gambá morreu ali dentro? Que cheiro era esse, hein? E ele foi até pro palco junto com o Tadeu Schmidt, é verdade? Sério? A equipe do programa fez uma homenagem ao bichinho na arte de abertura. Olha ele andando ali, ó. Olha lá. Ele apareceu, olha o bonitinho, Saruezinho, junto com os dames. Haja criatividade, hein, pessoal? Arrebentou a galera lá, hein? Então, assim, volta e meia a gente tem visitantes aqui, né? Às vezes alguns aparecem pela primeira vez. Bruno tem que fazer um Globotech Cast só com vocês contando história engraçada de animal, de visita aqui. E aí eu vou pedir aos meus convidados que, bem brevemente, façam suas considerações finais. Obrigada mais uma vez. Esse foi um luxo de dia de trabalho para todos nós. Obrigada a todo mundo que está na plateia também. Por favor, as considerações finais de vocês. Bom, o mundo tem jeito, depende de nós, e no jornalismo a gente fala, claro, da imparcialidade, da isenção, agora tem assuntos sobre os quais a imparcialidade não cabe. Então, por exemplo, para os alunos da PUC, onde eu dou aula, a gente discute esse assunto dizendo assim, por exemplo, corrupção, tem dois lados? A gente vai ser imparcial em relação a casos de corrupção? Não. Nós estamos, graças a Deus, numa civilização que, pelo menos do ponto de vista formal, público, é indefensável a corrupção. Escravidão, pessoas escravizadas. Tem dois lados, alguém haverá de defender? Não, mas veja, a escravidão pode ser boa para a economia? Não, não faz sentido. A escravidão é abominável, execrável. Não há imparcialidade na abordagem jornalística da escravidão. E sustentabilidade? Há os dois lados. Não, veja, a destruição ambiental, o agravamento da crise climática, a destruição dos rios, a secura do Cantareira, a gente destruir fauna e flora indiscriminadamente, é defensável? Há argumentos em favor disso? Se a resposta é não, eu estou posicionado no tabuleiro. Eu não tenho imparcialidade ou isenção. A defesa da vida pede atitude, engajamento e posicionamento. Numa redação que não me venham dizer, não, mas tem o outro lado. Qual? Qual outro lado que vai defender a destruição sistemática da vida, o ponto de não retorno? Não faz sentido.
Bom, vou pegar essa linha política, que enfim, estamos nesse mundo, uma nova ordem, que, enfim, nova desordem mundial, mas o que nós temos, né, o nosso soft power, de fato, é a natureza. O Brasil tem a Amazônia, tem água, tem tudo. A gente não tem armas, graças a Deus. Não vamos entrar nessa, não tem nem como. Eu estava até brincando, falei assim, se o Trump resolver entrar aqui, eu só vou poder falar welcome. Falar o quê? Eu não vou pegar arma, não vou fazer nada. Falar welcome e vamos embora, entendeu? Então, o que a gente tem é a floresta. É a biodiversidade, são os animais, são as florestas. E esse é o nosso grande ativo na ordem, na desordem, sei lá, mundial, que a gente está. Então, a gente tem que preservar e saber cuidar e saber lidar disso de uma maneira muito, muito profunda, porque isso não é só o nosso passaporte para o futuro, mas isso é o que nos dá a possibilidade de estarmos aqui hoje reunidos. Nossa, os dois aqui deu um impacto agora. Olha, a gente falou de crise climática, vamos falar de desmatamento também, né, que é a nossa, né, grande pauta aí do Brasil hoje em dia. Mas acho que eu termino falando que refaunar também é você evitar o desmatamento, né? É você combater o desmatamento. Então, vamos refaunar, gente, vamos unir todas as forças para isso. Realmente, esse momento é inédito. Eu acho que cada retirada de um indivíduo, seja ele um saruezinho, seja ele uma onça pintada topo de cadeia, da natureza, isso importa. Assim, para a gente, aquela carga genética daquele indivíduo, não só no bem-estar de retorná-lo para a natureza, mas ele vem acompanhado de toda uma carga que vai reequilibrar aquela situação, aquele ecossistema ali, dispersor de semente, né, de restaurar populações. Então, acho que refaunar é também combater todos esses outros problemas aí de meio ambiente que a gente tem. É isso.